pessoas coloridas, como vão? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Ayatimi e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a minha experiência fazendo teatro. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de divulgar as redes sociais Ayatimi, Colora Games, o colorido mundo de Aya e o Apoia-se do Colora Games. Os links vão estar todos aqui na descrição, então eu convido vocês a acompanharem tudo que está rolando por aqui, nas redes sociais e em tudo. Além disso, não esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação. Se inscrevam no canal para entrar nesse mundo colorido e ajudar ele a alcançar cada vez mais pessoas. E vamos pro vídeo. Então vamos lá, né? A minha experiência com o teatro. Primeiro eu vou começar falando sobre como eu entrei e quando eu entrei no teatro. Que eu faço aula de teatro desde 2023. Eu comecei em abril de 2023, mais especificamente no dia 13 de abril. Eu não comecei em fevereiro, que as aulas começaram no final de fevereiro daquele ano, porque quando eu cheguei, eu cheguei lá na quarta-feira e as inscrições tinham começado na segunda-feira, isso no começo de fevereiro, né? Só que eu tinha descoberto que as inscrições iam começar naquele dia, eu acho que foi um dia depois. Eu tava entrando no site da prefeitura da cidade onde eu moro todo dia, só que daí teve um tempo que eu parei. E aí, eis que as inscrições já tinham começado. Aí eu fiquei na lista de espera. Eu cheguei lá, já estavam preenchidas todas as vagas e eu fiquei esperando. E na semana que começaram as aulas do teatro, mas especificamente na terça, que as aulas eram na quinta, o professor entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Aí eu tava fora de casa na hora. Eu tava chegando em casa, não lembro o que tinha acontecido na verdade. E aí eu vi ali a notificação, a foto, porque eu já conhecia o professor antes, né? E daí eu fiquei, meu Deus. Fiquei, E daí era isso, era chamando eu perguntando se eu ainda tinha interesse em fazer teatro. E daí se eu tivesse pra eu ir na quinta-feira, no horário da aula, né? E daí eu tinha interesse, lógico, e aí chegou o dia e eu fui lá. E eu cheguei lá no primeiro dia, daí teve a burocracia pra fazer a matrícula, eu tive que levar os documentos e tudo mais. E aí eu comecei. E foi incrível, sabe? Na época que eu comecei a fazer aula, naquela semana em específico, eu tava meio mal com algumas coisas. E aí eu entrei e... Nossa, o primeiro dia foi incrível, sabe? Eu me senti muito abraçada pelas pessoas, eu me senti muito acolhida. E eu me senti muito bem, sabe? Foi muito bom. Eu já cheguei ali e já fiz amizades e eu me senti muito bem mesmo, foi maravilhoso, eu me senti revigorada e aquilo me ajudou bastante. Nossa, eu voltei pra casa bem diferente, assim, bem alegre, bem feliz. E o primeiro dia de aula foi basicamente continuidade do que já estava acontecendo ali nas aulas. Como eu entrei em abril, já tinha começado, né? Então... Daí eu vi uma apresentação das pessoas que estavam fazendo aula já, que basicamente eram atividades. E aquela do primeiro dia foi de apresentar um personagem que cada um criou, fez uma ficha, criou todo o contexto do personagem e trejeitos e tudo mais. E aí eles apresentaram ali, daí as pessoas faziam perguntas para esse personagem e ele ia respondendo com a sua personalidade, com o seu jeito, e foi muito legal ver os personagens de cada um.
E além disso, teve as dinâmicas, né? Primeiro teve as dinâmicas. E basicamente as dinâmicas que foram feitas eram para desenvolver o corpo, a expressividade, também essa questão de trabalhar em grupo. Nas aulas do teatro como um todo tiveram muitas dinâmicas diferentes para desenvolver o corpo, o gestual, a voz e tudo mais. Mas enfim, vou parar de falar do primeiro dia, porque senão eu vou ficar só falando do primeiro dia de aula nesse vídeo inteiro. Então, vou falar como eu entrei no teatro, como eu descobri e tudo mais. Bom, eu já sabia há muito tempo, eu acho que desde sempre, que tinha aula de teatro no lugar onde eu faço teatro. O lugar se chama Teatro da Praça. E ele fica bem perto de onde eu moro, consideravelmente perto. Então, para mim ir lá e voltar é bem tranquilo. E esse teatro já existe há muito tempo. Eu vou colocar aqui imagens dele, colocar a data que ele foi fundado, colocar algumas coisas aqui para vocês conhecerem mais sobre o lugar. Lá é um lugar que tem várias apresentações, não só de teatro, como música e várias outras coisas também. É um lugar maravilhoso lá, eu gosto muito de lá. E uma curiosidade é que quando eu era criança, quando eu tava fazendo prézinho na escola, eu fiz algumas apresentações lá de Dia das Mães, de Natal. Eu me lembro disso e é muito, muito legal. Quando eu fui fazer teatro lá, nossa, foi maravilhoso, sabe? Maravilhoso. E eu fiquei sabendo do teatro que era de graça, porque antes eu não sabia. Engraçado isso, porque o teatro, as aulas são da prefeitura e por serem da prefeitura, elas são gratuitas. Além de aula de teatro, aqui na cidade onde eu moro, tem outras aulas gratuitas também. Desenho, pintura, teclado, cerâmica, entre outras. E eu fiquei sabendo que era de graça por um conhecido meu em 2022. Aí eu fiquei sabendo. Daí eu fiquei olhando o site da prefeitura quando começou o ano. Eu ficava olhando quase todo dia ali para ver quando que iam abrir as inscrições, porque eu queria entrar no teatro. E eu entrei no teatro porque eu gosto, eu amo arte e eu tento fazer todo tipo de arte que tiver ao meu alcance. E eu gosto muito desse tipo de arte. E outro motivo é para me soltar, conversar melhor, falar melhor, me comunicar melhor, sabe? Me soltar mais. E realmente, desde que eu comecei em 2023 para agora, eu melhorei bastante nisso. Tenho bastante que melhorar ainda, com certeza. Mas eu melhorei bastante. Inclusive aqui a minha comunicação nos vídeos do canal melhorou muito desde que eu comecei a fazer teatro. E eu agradeço muito por isso, porque realmente me ajudou bastante. Também com outras questões de ansiedade, né? Essas questões de ansiedade, timidez também, e é isso. Bom, como eu tinha mencionado antes, tem muitas dinâmicas durante as aulas. E falando especificamente do primeiro ano, no começo tiveram muitas dinâmicas assim para trabalhar o corpo, a expressividade, a gestualidade, o gestual, o falar, o comunicar, né? Porque a gente tem que falar de uma maneira clara para que todos possam ouvir bem. Também essa questão do pensar rápido, né? Do improviso. E o improviso é uma coisa que ainda tenho dificuldades, porque a gente fez algumas dinâmicas assim, quer dizer, várias, só que na hora chegava e eu ficava pensando demais o que eu ia falar e acabava não falando quase nada. Então eu tinha uma dificuldade nisso. E aí, nesse primeiro dia, como eu tinha comentado também, essa tarefa era uma tarefinha para fazer de as pessoas, os alunos, criarem os personagens e apresentarem como os personagens.
E eu entrei, aí o professor passou pra gente fazer isso também, em 2 semanas. Então, em 2 semanas eu construí a minha personagem, eu trabalhei nos trejeitos, na história dela, no que ela gostava, não gostava, personalidade, várias coisas, pra depois eu apresentar. Só que eu acabei apresentando em outra semana, porque no dia que era para eu apresentar, a gente acabou indo ver uma peça em outra cidade, na cidade vizinha da cidade onde eu moro, porque a gente foi convidado e tudo mais, daí a gente foi assistir. E bem, eu apresentei a minha personagem, eu tava nervosa, eu fiquei bem nervosa, sabe, porque eu nunca tinha feito algo assim antes, mas quando eu cheguei lá no palco, eu fui e fluiu, sabe, foi indo, foi saindo, deu tudo certo. E era só uma prática, não era nada, nossa, uma peça. A gente tava ali começando. Foi muito bom, sabe, já pro começo. Inclusive eu vou colocar umas imagens da minha personagem. E talvez eu coloque um pouco da apresentação que eu fiz, da gravação, que tem um vídeo que foi gravado. E eu vou colocar aqui, talvez eu coloque. Então... Como é o nome da banda? O nome da banda é Rosas Jazz. E você é? Eu sou a Marta Rocha. Exatamente. Marta Rocha. Mas teve alguma inspiração do teu nome? Então, a minha mãe, ela gostava muito desse doce. Tem um doce chamado Marta Rocha. E ela gostava muito dele. E aí ela resolveu colocar o meu nome de Marta Rocha. E meu pai achou bonito. Então ficou Marta Rocha. Só que tem Rocha no nome e eu me orgulho disso porque o rock estava na minha veia aí desde o nascimento, né? A personagem que eu criei se chama Marta Rocha. E pra quem não sabe, é o nome de um doce, né? O que eu comi de Marta Rocha foi bolo e sorvete. Mas basicamente é uma sobremesa. Eu fiz brincando com o nome da sobremesa mesmo. Tem a ver com a história do personagem. Talvez algum dia aí eu traga sobre essa personagem aqui pro canal. Talvez, se vocês quiserem, se vocês se interessarem, deixa aqui nos comentários para eu saber. Que daí eu gravo um vídeo falando sobre ela. E bem, na metade de 2023... a gente já começou a se encaminhar para a amostra de cenas que acontecia no final do ano, que basicamente era um preparo ali. Não é uma peça inteira, mas sim cenas, pequenas cenas que a gente ia se inspirar em outras obras já existentes para compor a nossa cena. E a gente ia fazer o desenvolvimento dos personagens nossos, né, que a gente ia interpretar e ia desenvolvendo isso. Ia desenvolver o nosso roteiro para nossa cena e para apresentar. E daí o professor selecionou os grupos para cada cena, né? Ele selecionou quem ia fazer com quem. E daí eu fiz uma dupla, eu tava em dupla. E aí eu fui trabalhando com a minha dupla, a gente viu o que a gente ia fazer, a gente pesquisou. E o professor tinha trazido algumas obras já pra gente ver se a gente queria fazer aquelas ou iria pesquisar e tal. Só que no fim, eu e a minha dupla, a gente acabou escolhendo uma obra específica, que foi Os Miseráveis. E é uma obra que eu gosto muito, eu gosto bastante. Inclusive, eu acho, se eu não me engano, eu tanto li o livro quanto vi o filme. O filme mais antigo, que não é um musical. E eu li e vi o filme na escola. Mas eu gosto bastante dessa obra. Então foi bem legal. E basicamente a personagem que eu fiz foi a Jeane Valjeane. Sim, eu ia fazer o Jean Valjean, só que eu mudei pra uma mulher, né? Porque eu acho que eu não ia conseguir fazer uma voz tão grave assim. Então eu mudei pra Jeane Valjeane.
Só que a personagem que eu fiz não tem... Ela tem bastante coisa parecida com o original, só que a gente foi construindo os personagens, colocando, acrescentando coisa, tirando, fazendo uma coisa mais única, mas sem tirar a inspiração e a base da obra original. E aí eu fiz uma personagem mais brava, mais brava, né? E foi isso por si só já foi um desafio, já foi algo novo pra mim, porque eu não sou uma pessoa assim no dia a dia, eu não sou brava, eu sou muito calma, eu sou muito tranquila, então foi uma coisa realmente pra sair da zona de conforto, e esse já foi meu começo, eu já comecei assim, e a gente foi trabalhando, todos os grupos foram trabalhando, até que chegou o dia da amostra de cenas. Inclusive, eu tô com umas coisas aqui para mostrar para vocês e eu não mostrei até agora. Eu vou mostrar aqui antes de falar da amostra de cenas. Né? Ó, teve a composição do personagem, que foi para Marta Rocha, que aí o professor deu um papelzinho com um monte de coisas, de perguntas para compor o personagem. Aqui há nome, idade, signo, a forma de se movimentar, como se senta, como é sua voz, ele possui tics, etc. Tem um monte de coisa aqui para compor o personagem. Aí eu fui escrevendo aqui, mas daí eu passei pro computador e fiz digitalmente o resto. Daí eu continuei, tem aqui no papel também. No começo, na primeira aula, o professor tinha dado um textinho da história do teatro, um pouquinho, né? Aí ele falou com a gente e tudo mais. Enfim, agora eu vou falar da amostra de cenas, que aconteceu nos dias 6 e 7 de dezembro de 2023. E eu vou mostrar o folder da amostra de cenas. E esse folder fui eu que fiz. Eu fiz o design dele. Olha, tem aqui a data, o horário. Foram em dias de semana. Foi numa quarta e numa quinta-feira. Ó, daí aqui tem algumas coisas. Aqui tem o elenco de cada cena. Daí todas as cenas que foram apresentadas. Opa! Todas as cenas que foram apresentadas, ficha técnica, enfim. E olha, eu fiz esse folder aqui, nossa, eu tive que fazer muito rápido. A gente teve aula, nossa, eu nem lembro. Eu acho que a gente acabou tendo aula na terça-feira, pra gente se preparar melhor e tudo. E aí eu cheguei em casa e eu tive que fazer o folder porque já ia ter a amostra de cenas. E eu fiquei em casa fazendo de noite. Nossa, eu fiquei até umas horas fazendo. Isso que a aula do teatro é das 7 às 10 da noite. Aí eu cheguei em casa e fui fazer. E daí, depois que a gente apresentou o primeiro dia, eu fiz algumas modificações daí também quando eu cheguei em casa, daí eu tive que mandar, porque daí eu imprimi tudo, então foi uma correria, mas foi uma correria boa, sabe, foi bom, foi uma experiência muito boa. E eu vou mostrar aqui um pouquinho do texto também, aqui ó. Inclusive, tem a minha apresentação aqui no canal do YouTube. Sim, tem a cena inteira para vocês verem. Então, corram lá assistir depois que vocês virem esse vídeo. Tá bem legal. É do dia 7 de dezembro só. Só tem esse dia no canal, que é o último dia. Então, eu convido vocês a assistirem. E aqui tá o papel amarelo, o documento amarelo, né, da Jeane e o texto que a gente elaborou, a gente escreveu, nós dois, e a gente revisou, aí a gente ficou vendo
como é que tava. Foi uma troca, né? A gente se ajudou compondo o texto. Aí é uma cena, então é algo curto, ó. Foi bem curto, sabe? Uma cena. Daí tiveram mudanças no meio do caminho, nesse texto, improviso ali, porque na hora, em cada um dos dias, teve uma parte que eu falei uma palavra de um jeito diferente ali, mas tá tudo bem. O que importa é manter o contexto da cena, do que tá acontecendo e manter ali o personagem. E basicamente da amostra de cena foi isso. E nossa, o primeiro dia, quando acabou, o segundo, foi maravilhoso. Quando eu comecei o primeiro dia, eu tava meio ansiosa, mas eu cheguei lá, fluiu, sabe? Tanto no primeiro quanto no segundo. Mas no primeiro era diferente, porque era o primeiro dia. Mas tudo fluiu, sabe? Tudo foi. Só foi. Foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível. Esse primeiro contato com o palco, né? Apresentando algo teatral, que eu nunca tinha feito isso antes. Então foi incrível, foi maravilhoso. Naquele dia eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Foi incrível, sabe? Realmente foi uma conquista muito grande pra mim. E eu sou muito grata por aquele dia. E, nossa, foi maravilhoso. Daí também, nossa, foi uma personagem que é o oposto de mim. Foi maravilhoso, sabe? Foi bem sair da zona de conforto. E bom, acabou a aula, né? Teve confraternização. E bem, já nesse final de aula, nesse fim de ano, a gente já tinha em mente, a gente já sabia qual peça a gente ia apresentar o ano passado. E a peça foi uma peça que eu assisti em 2022. E é engraçado porque quando eu assisti, eu nunca imaginaria que eu ia apresentar a mesma peça. Então foi maravilhoso. E bom, no segundo ano, que era o último em teoria, a gente seguiu assim, teve as dinâmicas, entraram pessoas novas e continuaram a maior parte das pessoas que estavam no primeiro ano, mas teve gente que saiu porque não ia conseguir continuar. Cada um teve seus motivos. E foi assim, teve as dinâmicas, a gente foi lendo o texto, foi se acostumando com o texto, com os personagens, teve a escolha dos papéis e eu fiquei com a Leninha. E eu não sei dizer se ela é uma das protagonistas, mas eu acho que sim, porque meio que a história ela gira em torno de muitas coisas, né? Mas tem essa questão aí do romance entre ela e o Chicó, né? Foi algo assim muito decisivo, digamos. Não tem como eu mostrar a peça inteira aqui, infelizmente, mas é uma história muito legal, eu gosto muito e eu já tinha familiaridade com ela porque eu tinha assistido, então foi maravilhoso. E teve dinâmicas, a gente foi trabalhando o corpo, a voz, o contato com as outras pessoas do elenco, foi crescendo a amizade, foi maravilhoso. E a gente foi ensaiando. Conforme ia passando o tempo, a gente ia ensaiando mais, ia passando mais as cenas. E o professor, que é o diretor da peça, ele foi fazendo as observações. E a gente foi corrigindo coisa. E assim foi evoluindo a peça. E basicamente essa peça ela acontece no Nordeste. Mais especificamente no interior da Bahia. Essa peça ela é inspirada no passado da mãe do meu professor. Então, ele com a turma de teatro de 2017 que elaboraram essa peça juntos. Então, ela é uma peça bem autoral. Não foi tipo pegar de uma outra história que já existia. E por ser no interior da Bahia, a gente trabalhou a questão de sotaque, de palavras, né, e tudo mais. A gente foi estudando, então foi muito legal, foi muito enriquecedor.
E foi muito legal também, porque eu tenho uma parte baiana em mim. Os meus avós, eles eram da Bahia. A parte dos meus avós paternos, eles eram da Bahia. Então, é muito legal, sabe? Muito especial isso, sabe? E bom, eu vou colocar aqui alguma coisa sobre a peça, falando um pouquinho sobre a peça. Eu vou colocar um texto aqui falando pra vocês, porque eu não vou saber falar de cor. Então eu vou colocar aqui. Então a peça foi evoluindo, a gente foi estudando o texto, trabalhando o corpo, como que o personagem ia se mexer e tudo mais. E cada um construiu do seu jeito. Cada um foi construindo do seu jeito, não tinha nada tipo, tem que ser assim. Cada um foi fazendo o seu personagem. E claro que o professor foi polindo e tudo, a gente foi melhorando conforme ia passando as aulas. E a gente foi trabalhando até que aconteceu o ensaio aberto. Que era um ensaio aberto, né? Um ensaio para as pessoas verem. A gente apresentou esse ensaio aberto, eu apresentei 2 dias. E agora, eu não tô lembrando dos dias, mas eu tenho um papelzinho aqui, vou pegar pra vocês. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui é o folder da peça. É lindinho, né? Eu tinha mostrado ele no vídeo da retrospectiva de 2024. Aí tem tudo aqui, as datas. Aqui atrás tem a ficha técnica, agradecimentos. E aqui tem o elenco falando sobre a peça e tudo mais. Ah, e eu nem falei o nome da peça, né? Mas, como tá escrito aqui, ela se chama Amor e Água no Sertão. Um tem, o outro tem não. E o ensaio aberto foi no dia 21, 22 e 23 de junho. Eu apresentei no dia 22 e 23, que foi sábado e domingo. E bom, eu fiquei ansiosa ali e tal, mas até que eu não fiquei tanto. Fluiu, sabe? Foi muito legal. Maravilhoso, sabe? E daí, a minha personagem, ela tinha um coringa. Eu tô confusa. Que basicamente é outra pessoa que faz o mesmo papel. Então tinha 2 Leninhas, eu e mais outra pessoa. E tinham outros personagens da peça que também tinham coringas. E bom, depois do ensaio aberto, a gente continuou ensaiando, fazendo dinâmica, melhorando ainda mais e vendo o que a gente podia trazer para acrescentar e para melhorar ainda mais a peça. Então a estreia, que foram as primeiras apresentações mesmo, e as apresentações aconteceram no dia 27, 28 e 29 de setembro. E eu apresentei só no dia 29. E as últimas apresentações no dia 29, 30 de novembro e dia 1 de dezembro. E eu apresentei só no dia 1 de dezembro. Bom, vou falar aqui de modo geral, né? Não vou falar tudo, senão fica muita coisa. Mas foi maravilhoso, foi incrível. Apresentar uma peça foi maravilhoso. Eu tenho muita gratidão por isso, porque desde que eu comecei o teatro até apresentar a peça, eu melhorei como pessoa, como artista. E aconteceu tanta coisa nesse meio tempo também. Eu fiz amizade, eu conheci pessoas que eu quero levar pra vida, sabe? Pessoas muito especiais. As aulas sempre foram muito especiais, muito alegres. E cada aula sempre foi muito especial. Um lugar que eu sempre me senti acolhida e muito bem. E um lugar que me ajudou muito também, porque é uma coisa maravilhosa, porque você pode ser quem você quiser, ser você mesmo, se soltar, se expressar. E é maravilhoso um lugar assim, que você pode ser você, sabe? E é isso, sabe? Eu agradeço a cada pessoa que eu conheci lá, ao professor, que sempre foi muito querido com a gente, sempre foi muito atencioso, muito paciente.
E isso com certeza fez muita diferença, né? É uma grande família do teatro. Então eu tenho muito a agradecer. Eu sou muito grata por essa experiência. E na teoria era para terminar ano passado. Só que por algumas questões vai continuar esse ano. Então vai ter mais teatro esse ano e eu com certeza vou gravar um vídeo falando sobre esse ano que vai vir. Bom, eu falo com certeza, mas não sei. Não dou certeza. Mas eu quero gravar, né? Eu tenho intenção de gravar. Então, o que mais que eu posso falar? Bom, eu ia mostrar aqui no vídeo algumas coisas que eu acabei comprando para a última apresentação, para incrementar alguns significados. Mas eu vou deixar uma foto aqui que eu comprei umas flores para eu fazer uma improvisação. Foi uma gambiarra muito grande de um negócio para colocar no cabelo. E isso tem um significado dentro da peça. E nossa, eu fiz isso um dia antes da minha última apresentação. Então, eu comprei. Eu fui assistir, né? No sábado eu assisti a apresentação. Quer dizer, na verdade eu fui lá para ajudar. Eu voltei de noite para casa. Aí eu fiquei fazendo até uma meia-noite e pouco. Eu fiquei lá trabalhando nisso. Um dia antes. Eu comprei uma rosa também. Aquelas florzinhas de plástico. Também tem significado na peça. E foi tudo um dia antes, assim. Nossa. Porque eu já tinha a ideia de comprar uma flor pra colocar no cabelo. Porque combina com a minha personagem. Com a personagem que eu interpretei. Só que eu fiquei enrolando tanto, né? Eu fiquei me enrolando e acabei não comprando. Mas no fim deu tudo certo. Eu fiz a flor. Eu fiz entre aspas. E bom, para encerrar esse vídeo, porque eu não sei se ele vai ficar muito longo, porque a gravação tá longa. Mas é que tiveram várias pausas aqui no meio. Mas enfim. E esse ano a gente já sabe as peças que vamos apresentar. E sim, vai ter mais de uma. Só que eu não sei se vai ser o mesmo elenco para as duas. Talvez separe elencos. E bom, eu tô em dúvida, porque uma é Cinderela e outra se chama O Mágico de Osório. E não, a Cinderela não é igual à Cinderela original, né? A versão da Disney, que não é original, mas enfim, vocês entenderam. Não é a mesma coisa, é uma outra proposta. E o Mágico de Osório eu não sei como é, porque eu ainda não vi o texto, mas também tem suas mudanças no roteiro. E o que eu queria fazer dessa vez é uma vilã. Sim, eu já fiz uma personagem braba, não era bem uma vilã, mas não sei, na verdade eu não sei, ela não é uma vilã, eu acho que não pode chamar de vilã, não sei. Mas enfim, uma personagem brava, uma personagem que eu me identifiquei mais por questões pessoais, pelo jeito dela, então ela já era mais parecida comigo mesma. E agora eu quero me desafiar. Eu quero fazer coisas diferentes. Então nada melhor do que fazer uma vilã, não é mesmo? Pra me desafiar mesmo. Quero me desafiar. E recentemente, né, saiu aquele filme do musical Wicked. E daí, nossa, tá aparecendo tanto, mas tanto sobre esse filme, o musical, ultimamente, no meu YouTube, que eu tô vendo esses vídeos e eu tô achando muito legal. Porque antes de anunciar o filme, eu não conhecia o musical. Ou será que eu conhecia? Não me lembro. Talvez eu conhecesse, mas eu não me lembro agora. E, basicamente, o Mágico de Osório vai ter essa bruxa boa e a bruxa má. Eu não sei se é assim que chama, enfim. Não me lembro, gente, eu li o livro do Mágico de Oz, mas eu não lembro. Enfim, então vai ser especialmente interessante. Eu tô com vontade de ver esse filme, inclusive. Então se eu ver, eu acho que vai ser interessante também pra trazer pra personagem. No caso, se eu for interpretar ela. Porque na história do Mágico de Oz,
ela é a vilã ou não? Não sei. Ai, gente, eu tô confusa. Enfim, mas se for apresentar nessa peça, eu quero fazer essa personagem. Eu acho que vai ser algo desafiador, vai ser bem legal. E é isso, eu acho que para encerrar as coisas sobre o teatro, eu vou mostrar aqui, que eu esqueci de mostrar, a composição do personagem, da minha personagem, da peça, a Leninha. Eu escrevi algumas coisas nesse papel, mas eu continuei no computador também, que é mais prático, sabe? E daí aqui tem o texto, o roteiro. O roteiro da peça, todo o roteiro, todo o texto. Esse é o roteiro original, daí tem um roteiro aqui que eu e a moça que fez a outra Leninha, a gente ficou vendo o que dava pra mudar, assim, sabe? Até de jeito de falar, enfim. Daí a gente tem o nosso textinho diferente aqui, que, ó, tem marcado em verde as falas da nossa personagem. Aqui, eu fiz algumas anotações de algumas coisas, algumas observações também. Fora isso, teve também o poema O Teu Riso, do Pablo Neruda. E eu tenho um vídeo aqui no canal também dessa cena, onde a Leninha recita esse poema. E o nome dessa cena se chama Morte de Helena. Sim, ela morre. Essa peça também teve inspiração na história de Romeu e Julieta. Tem alguns elementos ali que lembram a história. Tipo essa questão da morte e tudo mais. Eu devia ter citado isso antes. Mas enfim, tem essa questão aí. E no mais é isso. Eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, mas espero que não tenha ficado tão longo assim, porque eu realmente gosto de falar bastante. Mas enfim, é isso, sabe? Eu sou muito grata pelo teatro maravilhoso. Eu recomendo muito, se vocês tiverem oportunidade de fazer, façam, porque é uma coisa que transforma. É algo que transforma mesmo. Me transformou. Eu só tenho a agradecer todos que estiveram comigo nessa caminhada. E vamos para mais um ano de teatro. E eu fico por aqui, pessoas coloridas que habitam esse mundo. Agradeço muito por vocês terem assistido o vídeo até aqui, me escutado falar todas essas coisas. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem saber sobre alguma coisa relacionada ao teatro, a minha experiência com o teatro, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. E é isso, eu novamente convido vocês a seguirem as redes sociais, a Ayatimi, Colora Games, o Colorido Mundo de Aya, e dar uma conferida no apoio do Colora Games. Então é isso, pessoas! Muito obrigada novamente pela atenção. Tchau e até o próximo vídeo!